vai falar sobre o acompanhamento de pacientes pós-infarto agudo do miocárdio, antiagregação, controle de fatores de risco e testes funcionais. O Dr. Fernando Ganem é superintendente médico da emergência do Hospital Sírio-Libanês, é médico da unidade de coronariopatia aguda do Instituto do Coração da Universidade de São Paulo e doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Boa noite a todos. A gente vai conversar agora um pouquinho sobre o que fazer com um paciente nosso que infartou, vai receber alta, e a pergunta que todos nós que somos clínicos fazemos: o que eu posso fazer para esse paciente ter um melhor desfecho e um melhor prognóstico? Uma curiosidade aqui, quem é clínico aqui? Só para saber. Qual o antiplaquetário mais usado por vocês aqui, fora aspirina? Clopidogrel? Quem usa mais clopidogrel no serviço de vocês? Quem usa mais ticagrelor? Tem uma divisão. É uma curiosidade para... Eu não sei como é que é o serviço público aqui no estado, mas até hoje no Instituto do Coração, clopidogrel é o nosso antiplaquetário. Eu acho que deve ser assim, não é dos nossos serviços. Mas... quando a gente fala em segmento pós-infarto, a gente tem que focar em basicamente 3 temas. Primeiro, qual é o tratamento farmacológico que eu vou dar para esse paciente? Quais as medicações que ele precisa tomar de fato? Orientações para estilo de vida e controle dos fatores de risco. A gente sabe que se eu persisto com fatores de risco, eu tenho combustível para proliferar a doença aterosclerótica. E como eu sigo esses pacientes com testes funcionais? Como é que eu vou avaliar de tempos em tempos se a doença aterosclerótica está progredindo, se o tratamento que eu fiz está adequado? Quando a gente fala em tratamento farmacológico, o tema da nossa conversa é antiagregação, e basicamente a gente vai falar de aspirina, inibidor de P2Y12, mas a gente tem que lembrar que faz parte do nosso tratamento o uso de estatinas, beta-bloqueadores, IECAs, espironolactona, nitratos e um pouco menos bloqueador de canal de cálcio. Falando então de antiagregação plaquetária, a gente tem o uso da aspirina. Todos os estudos que a gente tem, e esse é uma meta-análise mostrando a vantagem, todos do lado esquerdo da linha mostram o uso da aspirina diminui evento do doente coronariano, diminui evento maior, evento vascular e evento neurológico. Todos nós sempre prescrevemos para todos os pacientes, seja de tratamento clínico, tratamento cirúrgico ou tratamento percutâneo, que recebem indefinidamente o tratamento aspirina, e todos os trabalhos dão suporte para isso. E aqui mais um estudo, uns 6 trials de prevenção primária e aqui de prevenção secundária, em populações de sexo masculino ou feminino, enfim, e não há muita dúvida de que todo paciente nosso que recebe alta deve receber aspirina por tempo indefinido, a não ser que tenha contraindicação. Esse esquema eu acho um dos mais interessantes que eu já vi para resumir todos os trabalhos que contam o uso dos antiplaquetários na nossa história. Ele, nessa linha, é a linha do tempo, e ele coloca os nossos principais antiplaquetários. Nessa linha, ele põe por quanto tempo esses estudos acompanharam os pacientes. O tamanho da circunferência representa para a gente o número da amostra de sujeitos incluídos no estudo, e eu acho ele de uma didática sensacional. Então, eu queria ressaltar, a gente tem a aspirina desde pelo menos 22 anos como uma medicação estabelecida e indiscutível. Houve um período pequeno em que a ticlopidina era o medicamento que a gente usava, pacientes com angioplastia com balão, mesmo sem implante de stent, mas com o estudo que o COMET e o CLARITY, eles deram suporte para o uso do clopidogrel, ressaltando que são estudos com 15 mil, 45 mil, 20 mil pacientes inclusos, em cenários diferentes, em síndrome com supra, sem supra, populações de idade diferentes, mas eles consolidaram o uso do clopidogrel, e que veio indiscutível até o TRITON, que é o estudo que validou o Prasugrel. O Prasugrel veio e com algumas pequenas limitações, que são em pacientes idosos, com acidente vascular cerebral em qualquer idade, função renal prejudicada ou baixo peso.
À medida que o poder antiplaquetário foi aumentando, os riscos de fenômenos hemorrágicos foram aumentando. E aí, o que está em jogo é, quanto mais poder antitrombótico eu tenho, melhor o meu desfecho de patência de artéria, de reinfarto, porém maior o meu risco de sangramento. A principal causa de morte de um doente que infarta é morte cardíaca, arritmia e choque cardiogênico. A segunda causa de morte de um doente que infarta é sangramento. O doente que sangra, ele faz mais AVC, ele faz mais infarto, porque ele choca, eu faço infarto tipo 2 e eu sou obrigado a tirar o antiplaquetário e ele reinfarta. Então, a gente tem que pensar muito no benefício, no tipo de paciente que eu tenho e no risco que ele tem na escolha do antiplaquetário. E na sequência, logo depois, a gente veio com o Plato a validação do estudo ticagrelor. E aí, outros estudos menores, mas não menos importantes, alguns incluindo, como este, que foi o primeiro que abordou o uso de dupla terapia antitrombótica associado à anticoagulação, na sequência o Pioneer. E aí, esse resumo acho que é importante para qualquer um, são muitos estudos, não tem intenção nenhuma da gente saber todos que droga testada contra qual, mas numa batida de olho a gente consegue resumir, eu acho isso bem interessante. O paciente que infartou, ele pode ter tido dois caminhos. Ele só tomou fibrinolítico e não teve condição de ser estudado, é a minoria dos casos. O paciente que foi direto para o tratamento percutâneo, que é o melhor, e o paciente que recebeu o fibrinolítico primeiro e, na sequência, recebeu o tratamento percutâneo. O resumo geral é, o paciente que recebeu o fibrinolítico, segundo aqueles estudos, a dupla antiagregação ideal seria o uso de aspirina e clopidogrel de 1 a 12 meses. O paciente que, por outro lado, recebeu o tratamento percutâneo como primeira opção, ele deveria seguir com aspirina e ticagrelor ou prasugrel por 12 meses. Caso não seja disponível ou ele não tolere algum dos outros medicamentos, o clopidogrel caiu para a segunda opção. Veio aí um estudo interessante, que é o Pegasus 54, que foi avaliar ticagrelor em dose de 90 mg, ticagrelor por 60 mg e um mix. Por quê? Em que situação? Por que não prolongar além de 1 ano o tratamento antiplaquetário? Qual o benefício que eu teria de não interromper a dupla antiagregação ao término de 1 ano? A gente tem outros estudos correndo até agora, mas esse estudo mostrou que o uso de uma dose menor de ticagrelor, ela tem um efeito melhor em diminuir a mortalidade, porém às custas de sangramentos maiores. E aí cabe a cada clínico avaliar o seu paciente e pesar o benefício que ele vai ter de eu estender o uso de ticagrelor. Aí surge uma outra discussão. Nosso paciente tem que tomar aspirina e mais um antiplaquetário. Porém, há situações em que ele também precisa ser anticoagulado. Tem basicamente 5 situações clínicas na prática médica que nosso paciente merece anticoagulação plena. Fibrilação arterial persistente, prótese mecânica, TVP e TEP, trombofilia com fenômeno trombótico de repetição e infarto de parede anterior, extenso com disfunção e documentação de trombo. Então, nessas situações, a gente deveria, ou o paciente já vem anticoagulado, que é o paciente com FA crônica que chega e tem que fazer um procedimento percutâneo, ou o paciente que durante a internação descobrimos que temos que anticoagular. Como é que fica o uso dessas medicações? Lógico, se eu já tinha risco de sangramento com dupla terapia, eu tenho um risco maior da anticoagulação. O primeiro estudo que avaliou isso foi o OST, um estudo pequeno, 580 pacientes, Bélgica e Holanda. Ele randomizou em um grupo que vinha tomando anticoagulante, era só varfarina, tomar só varfarina e clopidogrel, e o outro tomar varfarina, clopidogrel e aspirina. O que ele viu? Ao término de 1 ano, o desfecho coronariano, o grupo que só tomava 2, sem aspirina, foi melhor com menos sangramento. E aí foi o primeiro estudo a sugerir que nós poderíamos tirar a aspirina quando usássemos um anticoagulante a um antiplaquetário. De tal forma que hoje a recomendação que a Sociedade Europeia dá é mais ou menos essa. No paciente
que tem um alto risco isquêmico coronariano, começa-se com aspirina, clopidogrel e um anticoagulante oral. Isso se segue por um mês, pelo menos, podendo se estender até 6 meses, e ao término de 6 meses, você diminui para 2 medicações, ou um anticoagulante com um antiplaquetário, ou um anticoagulante com aspirina, a dupla terapia. Num paciente de altíssimo risco de sangramento, a recomendação é só começar com dupla terapia, não se começa com tripla terapia. E, no caso, você vai usar um anticoagulante e o clopidogrel. Lembrar que aqui a gente só está mostrando o clopidogrel. Não há recomendação de uso dos outros antiplaquetários associados a um anticoagulante. O estudo Pioneer, ele avaliou o uso de um anticoagulante diferente, que é o rivaroxaban, com pacientes que vinham tomando dupla terapia. E aí era um mix. Tinha paciente com clopidogrel, tinha paciente com ticagrelor e tinha paciente com prasugrel. Definitivamente o risco de sangramento aumenta. Então a recomendação da Sociedade Europeia é não utilizar como anticoagulante os novos antiplaquetários. De tal forma que a recomendação fica: 1A, aspirina, sempre, em tempo indefinido, dupla terapia antitrombótica, preferencialmente com ticagrelor ou prasugrel. Caso o paciente não tolere ou tenha contraindicação, você pode usar o clopidogrel por 12 meses. Proteção gástrica para todos esses pacientes pelo período de 1 ano. Nos pacientes que tiverem indicação de anticoagulação, a gente pode adotar uma terapia antiplaquetária. E nos pacientes de alto risco isquêmico, a gente pode usar como indicação 2B o prolongamento do uso do ticagrelor numa dose menor do que a habitual que a gente usa de 92 vezes ao dia. Falando das outras drogas, não é o tema da nossa conversa, mas lembrar que o beta-bloqueador, sempre que possível, ele deve ser usado, e preferencialmente nos pacientes com disfunção ventricular importante. Beta-bloqueador, inibidor de enzima de conversão ou um BRA, caso o paciente não tolere, de preferência usar o valsartan, e a espironolactona nos pacientes diabéticos com fração de ejeção abaixo de 40%. O alvo da terapia para colesterol é manter o colesterol LDL abaixo de 70. Mudando para estilo de vida, a gente sabe que todos os fatores de risco devem ser abordados e diminuídos no nosso paciente. Cessação de tabagismo, dieta, controle de peso e álcool, exercício físico e reabilitação, controle da hipertensão arterial, do diabetes, retorno às atividades habituais e aderência ao tratamento. É o que a gente pode fazer para o nosso paciente. É convencê-lo de que tudo que está sob a gestão dele é seguir o tratamento e fazer essas coisas. O resto vai depender muito da sorte. Quando a gente fala em cessação de tabagismo, é um critério de qualidade, de um indicador de qualidade para qualquer hospital que tenha um protocolo gerenciado de infarto pneumotorácico. Orientação de cessação de tabagismo na alta é um pré-requisito. Quem faz hospitais acreditados pela Joint Commission e, especificamente, acreditados em cardiologia pela Joint, um dos indicadores seguintes é esse: o grupo tem que ter um grupo anti-tabagismo e tem que orientar os seus pacientes a diminuir cigarro antes da alta hospitalar. Tem trabalho mostrando que se você aborda o paciente na internação, o resultado, a chance dele desistir do fumo é maior. E uma meta-análise com 20 estudos mostrou que o paciente que deixou de fumar, comparado com aquele que não deixou, teve uma mortalidade significativamente diminuída. Quando se fala em hipertensão, o conceito é o mesmo. Pacientes com tratamento intensivo de hipertensão infartaram têm um prognóstico a longo prazo melhor do que aqueles que não foram bem tratados. Em reabilitação cardíaca, há estudos mostrando que a redução de mortalidade chega a 22%. Isso foi verificado em 63 estudos, incluindo 14 mil pacientes. Retorno ao trabalho deve ser estimulado
estimulado. Tudo vai depender do grau de disfunção que esse paciente ficou, mas ele melhora a qualidade de vida, a autoestima e a reintegração desse paciente à vida normal. Tem um trabalho interessante publicado em 2016 que a maior resistência a voltar ao trabalho é de mulheres. As mulheres ficam mais sensibilizadas com o fato e o retorno à atividade normal dela é o mais difícil. Dieta do Mediterrâneo, vem do consenso europeu, eu não sei do americano como é que vem, mas assim, do europeu, pobre em gordura, pobre em carboidrato. E quem bebe, manter 2 doses ao dia no máximo. Mas em quem não bebe, não estimular. Aquela conversa de vinho é bom, vinho é bom que é gostoso, mas não se deve orientar que um paciente passe a beber vinho porque isso vai fazer bom. Tem que tomar um remédio, tem que fazer atividade física, tem que fazer remédio. Quando se fala em peso, sabe-se, um estudo gigantesco, de que pacientes com IMC normal têm uma mortalidade muito menor. Mas não existe um estudo randomizado provando que pacientes que infartaram, o grupo que manteve o peso e o outro que diminuiu, se houve uma diminuição de mortalidade. Extrapola-se que sim. Então a orientação é para que se faça isso em todos os pacientes. No final, a principal orientação que se tem da sociedade é: tabagismo deve ser interrompido, deve se orientar reabilitação, isso é classe 1A, o protocolo, o hospital deve ter um grupo antitabagismo, isso é uma recomendação 1C, e uso de polipílula. Polipílula, eles acham o seguinte: com aderência ao tratamento medicamentoso é difícil, tem pacientes que saem tomando quase 15 a 16 comprimidos. Aspirina, se for ticagrelor, 2 comprimidos, uma estatina, carvedilol, 2 comprimidos. Se ele tiver um diabetes, ele chega a tomar 16 comprimidos. Então, há estudos mostrando que se você conseguir concentrar tudo numa fórmula manipulada, a aderência pode ser melhor. Por isso é muito ruim do ponto de ajuste fino de medicação, porque cada vez que você tiver que mexer na medicação, você vai ter trocas e aí o paciente acaba desistindo. Então, é isso que eu queria falar de estilo de vida. Quanto a testes funcionais, o arsenal que a gente dispõe: ergométrico, cintilografia, ecoestresse e ressonância magnética. São exames para avaliação de isquemia e avaliação funcional. O que a nossa diretriz diz? Eles servem para avaliar a capacidade funcional, determinar risco de evento futuro, determinar fatores limitantes, limitação do paciente, reavaliação de esquema terapêutico. Às vezes o paciente tem uma angina, você bota ele na esteira, descobre o limiar de angina, faz ele trabalhar, otimiza um beta-bloqueador e a hipertensão do paciente, baixa o consumo desse paciente do produto e ele passa a ficar assintomático. Prescrição de atividade física e programa de reabilitação, seleção de pacientes para indicar hemodinâmica, é lógico, aqueles pacientes que são sintomáticos, refratários ou sob risco isquêmicos, você tem que definir e estudar. E avaliação prognóstica. Esses testes, a cintilografia, por várias meta-análises, tem uma sensibilidade entre 80 e 90 nas suas diversas modalidades, seja com esforço físico, adenosina dipiritalmol de glutamina, e o ecoestresse um pouquinho menos, em torno de 75% a 88% de sensibilidade. A maioria dessas sugestões vieram dessa última diretriz publicada no fim do ano passado, e acho que talvez a diretriz de melhor bom senso e que se adapta ao nosso meio, ao nosso tipo de paciente. Obrigado.